Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era um Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo, que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 6 de setembro, 22ª semana do Tempo Comum. A palavra de Deus vai nos falar dessa transmissão daquilo que nós acolhemos de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, essa palavra como cerne da nossa vida e da nossa caminhada. Essa palavra de Deus que vai nos guiando no dia a dia da nossa vida e nós nos alimentamos dela. São Paulo, na primeira leitura, na carta aos Colossenses, ele vai nos citar essa comunidade que, abastecida pela palavra de Deus, conhecedora dessa palavra de Deus que lhes foi transmitida, se fortifica a cada dia na fé. Nos relembra ali que Epáfras foi aquele que anunciou essa palavra à comunidade, aquele que se empenhou a transmitir essa palavra e fazer com que essa comunidade tivesse o pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, da palavra de Deus, da revelação de Deus que se faz através do Filho. Assim como Jesus, no Evangelho de hoje, em dois momentos. No primeiro momento, nós temos a cura da sogra de Pedro, que sofria de uma febre. Jesus a toca, ela se levanta e começa a servir. Porque quando Deus nos toca, nós saímos do nosso estado febril do mundo e nós nos colocamos inteiramente purificados a anunciar essa palavra de Deus. Somos curados de todas as nossas doenças, de todas as nossas prerrogativas que o mundo muitas vezes vai inserindo no nosso coração. E Jesus tocando, nesse encontro que Jesus tem com ela, ele transforma essa mulher. Essa mulher se levanta e começa a servir os homens. Assim, quando nós recebemos a gratuidade, na gratuidade essa palavra que Deus nos concede, nós somos inteiramente envolvidos por ela. Nós somos apaixonados pela palavra de Deus quando nós acolhemos com o coração inteiramente aberto. E nós passamos a servir, nós passamos a anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho de hoje termina nos falando que Jesus foi às outras comunidades pregar o Evangelho. Porque o Evangelho de Deus deve atingir em todas as localidades. Nós somos mensageiros dessa graça de Deus quando nós a acolhemos inteiramente, quando nós nos colocamos a servir nessa graça de um Deus que nos toca, desse Deus que nos transforma quando nós nos deixamos transformar pela sua bondade, pela sua graça. Assim como a comunidade se transformou pela palavra de Deus, se edificou pela fé, assim ouvindo a Jesus Cristo, deixando com que Ele toque o coração de cada um de nós, nós também nos colocamos a servir através dessa graça de Deus aos nossos irmãos. Será que essa palavra de Deus no meu dia a dia tem realmente me transformado? Será que eu tenho deixado com que esse toque de Deus no meu coração faça em mim essa presença de um Deus, ao qual eu me torno mensageiro da sua graça e da sua bondade? A quem eu tenho levado o Evangelho, a palavra de Deus? Quem eu tenho evangelizado? Seja com as minhas ações, seja com a minha evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aí tá tudo.